cheguei para comentar com vocês sobre algumas das últimas leituras que eu fiz nos últimos tempos. Então, separei algumas delas aqui e vou começar com o Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Preciso fazer um agradecimento especial à Cris, que foi uma amiga amada, queridíssima, que me mandou ele de presente com o recado: Nanda, leia este livro. Então, Cris, muito obrigada, porque depois dela eu já li outro livro, lançamento recente, que também está aqui nessa lista. Seguinte, aqui temos o diário de uma mulher casada, mãe de 2 filhos, se passa na Itália pós-guerra, pós-segunda guerra, e num dia qualquer que ela acaba comprando um caderno, ela decide começar esse diário, e esse gesto aparentemente banal é só o início de um processo de reconquista de uma vida interior reprimida. Então, de certa forma, ela abre a caixa de Pandora com tudo que ela vai descobrir, porque afinal de contas, nada mais poderoso do que escrever sobre si mesmo, sobre estar em constante contato com essa escrita. Então, é muito bom para ela, só que ao mesmo tempo ela vai passar a ter consciência de muitas coisas que ela manteve por muitos anos, por uma vida, dá pra dizer assim, ali quietinho. Então ela se escreve para se entender, mas usa isso como uma forma de se enganar e se julga pelas coisas que ela descobriu. Quando eu comentei desse livro no Instagram, algumas pessoas me perguntaram se eu não achei ele um pouco parado, porque realmente não é um livro de grandes acontecimentos. É um livro que tem um enfoque predominantemente psicológico. Mas resumindo, é o diário de uma mulher que tenta se escutar pela primeira vez na vida. E no final do vídeo eu decidi compartilhar com vocês algumas das minhas anotações em que eu vou conectar todos os livros que eu vou comentar aqui. Vou aproveitar o ensejo para comentar sobre o último livro, inclusive, que eu finalizei, que é outro livro da Alba de Céspedes, o Na Voz Dela, lançamento fresquinho da Companhia das Letras. Eu diria que ambos são uma tentativa de reconstrução, mas enquanto aqui a narradora ela decide começar a escrever antes do negócio ficar muito feio mesmo, antes do colapso, vamos dizer assim, aqui isso acontece depois. Então ela começa o livro num presente da narrativa e a gente sabe que tudo que tinha que acontecer já aconteceu. E a gente vai descobrir o desfecho dessa história no final. Então, ela vai contar pra gente todas as memórias, já deixando bem claro, ela mesma deixa claro que talvez não seja exatamente dessa forma, então tem aquele quê de narrador não confiável, porque, afinal de contas, ela está lidando com memórias. E memórias são reeditadas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e pelos efeitos do tempo também. E se nesse aqui a gente não tem grandes acontecimentos e muitas movimentações externas acontecendo, nesse aqui mal dá pra piscar. Tanto que eu devorei esse livro num final de semana, porque eu não conseguia parar, porque é como se num fôlego só ela estivesse contando para o leitor uma reorganização da história dela num fluxo de consciência bastante doloroso, hesitante. Essa narrativa vai ser toda marcada por laços, repetições e muita tensão interna. Uma coisa que eu não queria deixar de comentar é que ele foi publicado cerca de 60 e poucos anos antes da tetralogia napolitana e me lembrou muito a escrita da Helena Ferrante. E tem uma frase da Helena Ferrante aqui dizendo que tem uma pequena lista de livros que me encorajaram, este é um deles. E ele também me fez lembrar muito de Amor e Trevas, de Amos Oz, porque a primeira parte desse livro, ele é dividido em 3 partes, ela fala sobre a relação com a mãe, sobre como a mãe foi extremamente importante na infância e primeira fase ali da adolescência dela, e ela perde a mãe. Inclusive foi a minha parte favorita do livro. Se ele tivesse se só essa primeira parte fosse publicado, eu já amaria. Então fico aqui essas 2 indicações de 2 livros que têm uma forma um tanto diferente, mas que eles ocupam o mesmo espaço no meu coração. Lembrando que todos os livros citados no vídeo estarão linkados aqui embaixo no box de descrição. E não posso esquecer de pedir para você deixar o seu joinha se você tá gostando do vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum. Seguindo aqui, temos Na Natureza Selvagem, que é um livro que há muitos anos eu queria ler. Eu lembro que em 2020 e pouco, 2021 eu acho, eu assisti ao filme e fiquei bem interessada para ler o livro. Chegou o momento. Para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que eu tive alguns gargalos com esse livro, porque em alguns momentos a estrutura com que ele foi organizado me incomodou um pouco. Mas isso passou
E, de forma geral, a minha experiência foi muito positiva. Eu gostei muito de ter lido. Em algum momento eu vou querer reler, ou seja, é um livro que eu vou manter aqui na minha estante. O negócio é o seguinte, o autor, que é o Jon Krakauer, tenho dificuldade de falar o nome dele, ele reconstrói a história famosa desse menino doido aqui, o Christopher McCandless, que era um rapaz jovem, inteligentíssimo, que vinha de uma família super bem estruturada, abastada, ele tinha grana, recém-formado, e um tanto revoltado com o mundo, com as ordens sociais, com as regras da nossa sociedade. Então ele faz o quê? Vende tudo, larga tudo pra trás, pega uma mochilinha, um adendo importante, ele vai extremamente mal abastecido, com quase nada de essencial que ele precisava para se virar sozinho, e decide ir para o Alasca morar sozinho no meio do nada. E uma curiosidade, um dos autores que influenciaram muito ele a viver esse estilo de vida, vamos dizer assim, foi Tolstói e, claro, o Thoreau, né? Então, o autor desse livro, ele faz uma reportagem, ele vai conversar com a família, ele corre atrás de relatos e até suposições em relação a essa história, só que ele também acrescenta memórias do próprio autor e o relato, a história de outros aventureiros, pode chamar assim, e os momentos em que o autor fala dele mesmo, da vida dele, de experiências, eu gostei muito, eu queria um livro só pra isso. Em alguns momentos eu tava, assim, um tanto cansada do amadorismo do Christopher, sabe? E por mais que aqui esteja escrito a dramática história de um jovem aventureiro, a gente pode dizer a trágica história, porque não muito tempo depois ele morre de inanição por um erro muito besta, e era um menino novo com a vida toda pela frente. Então, assim, a gente se irrita, a gente eleva o cortisol ali, sabe? A gente gasta uma energia. Mas essa investigação jornalístico-literária aqui do autor, eu gostei muito. Também li Os Fatos, do Philip Roth, que foi presente da Cris, que me deu o Caderno Proibido. Ela me deu de aniversário. Cris, um beijo, muito obrigada mais uma vez. Aqui temos uma autobiografia que, na verdade, é uma espécie de embate entre a verdade e a ficção da vida do autor. Então ele vai levantar várias questões muito interessantes sobre autenticidade e performance autobiográfica, da memória como invenção, que é um tema que eu comentei aqui desse livro que me interessa muito, do conflito entre vida vivida versus vida narrada e críticas a uma espécie de vaidade autoral. E detalhe, ele escreve esse livro já mais velho, depois dos seus 60 e tantos anos, e é uma vibe um tanto assim. Ele narra a própria vida como se estivesse jogando xadrez com ele mesmo, esse personagem que ele criou na cabeça dele, e no final ele precisa aceitar, no final da sua vida, né, ele precisa aceitar que nenhum dos dois lados venceu. Se você nunca leu nada do autor, te indico esse livro. Se você já leu várias coisas do autor e gosta, te indico também. Inclusive, ele deixa a gente com vontade de ler vários outros, porque eventualmente ele cita os bastidores de escrita de um livro, cita personagens. E assim como a Valéria, e de certa forma como o Christopher, ele tá repassando a sua história, contando para o leitor em busca de algum eixo. Eu vou aproveitar para fazer um agradecimento especial pro Arthur, porque, assim como vários dos livros maravilhosos que leio e que entram para os meus favoritos, foi indicação de quem? De menino Arthur. Arthur é a pessoa que fala: Fernanda, lê isso aqui. E eu leio desde 2022. Li também Yoga, do Emmanuel Carrère, autor que também me foi indicado por quem? Por Arthur. Outro autor de quem eu quero ler tudo que foi escrito, inclusive Companhia das Letras já anunciou pré-venda de um dos livros mais famosos dele, que tava sem edição, né, tava esgotado, que é o Outras Vidas que Não a Minha, alguma coisa assim. Aqui temos uma espécie de autoficção confessa e fragmentada. Era para ser um livro sobre a experiência que ele tem com meditação e yoga, mas por conta de alguns acontecimentos que ocorreram enquanto ele estava escrevendo o livro, acaba se transformando num relato um tanto caótico sobre crise pessoal, depressão, bipolaridade, que ele é diagnosticado com bipolaridade, internação psiquiátrica e muita instabilidade. Então, no início do livro, ele conta a experiência num retiro de meditação, explica sobre yoga, sobre meditação, fala a experiência dele, é muito interessante essa parte. Depois acontece um atentado na França, ele sai do retiro, depois
ele tem um surto muito louco, ele decide, depois que ele melhora um pouco, ele decide fazer uma viagem pra Grécia, se envolver com um projeto pessoal, com a intenção de que isso ajude ele a melhorar, com a intenção de que isso dê um sentido, assim, pra vida dele. Não é bem isso que acontece. Tem um capítulo que ele fala só sobre essas questões psicológicas, sobre a depressão, e no final ele precisa dar uma conclusão, ele não tem exatamente a resposta que ele queria para as perguntas que ele tem. E por mais que a gente fique na expectativa dessas respostas, a gente não pode julgar ele por isso, né? Afinal de contas, a vida é assim mesmo, realmente muito complexa, muito contraditória, muito complicada. E assim como entre os fatos, o Carrère ele vai ficar no limite, ele vai brincar com a noção de verdade, de confiabilidade, de identidade narrativa. Mas sim, estou pronta para encarar todos os outros livros dele. Fica aqui a indicação. E por último, mas não menos importante, temos O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, do Andrew Solomon. Também foi um presente de aniversário, esse foi da Andressa. Um beijo, Andressa. Inclusive, me digam se vocês querem que eu faça um vídeo de presentes de aniversário. Esse é um dos mais importantes e icônicos livros lançados sobre a temática de depressão. Ele vai combinar uma espécie de autobiografia, né, uma confissão pessoal, estudo clínico, análise histórica, experiências de pacientes. Então, é um livro dividido em capítulos temáticos bem organizados, muito bem escrito, diga-se de passagem. Tudo que eu já li do Andrew Solomon eu amei. E ao mesmo tempo que ele explica tanto a parte clínica quanto a parte de panorama histórico da doença de maneira muito didática e muito humana, ele também compartilha a própria experiência de crises muito pesadas que quase fizeram com que ele perdesse a vida, internações e tudo mais. Tem um aspecto muito interessante em comum entre esses dois livros, e ambos expõem uma espécie de fracasso da linguagem diante da dor, ou melhor dizendo, uma tentativa de êxito para a linguagem diante da dor. Esse livro foi tão bom, tão importante para mim, que eu abri um clube de leitura que chama Clube de um Livro, pra gente ler ele até dezembro. Então serão 6 meses de leitura, com discussão. Tem um gato piano aqui, peraí. Com discussão todo mês, a gente vai discutir 2 capítulos por mês e as vagas estão abertas. A primeira discussão vai ser só no final de junho. Para quem se interessar, o link vai estar aqui embaixo no box de descrição. Eu percebi que todos esses livros têm coisas muito importantes em comum com O Perigo de Estar Lúcida, que eu já comentei em outro vídeo. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês algumas das minhas conexões dos livros que eu citei entre si, e depois eu costuro tudo com Perigo de Estar Lúcida, beleza? Então, em todos esses, a gente tem uma espécie de tentativa de estabilizar o colapso. A narradora do Caderno Proibido escreve para não desabar. A narradora de A Voz Dela tenta entender a sua ruína emocional através do próprio pensamento e da escrita. O Solomon cria uma espécie de arquitetura intelectual para dar nome à dor, ao vazio. O Philip revisita sua vida para tentar editá-la e revela o fracasso desse gesto. E o Chris, ele não escreve propriamente o livro, mas ele deixa rastros, inclusive de diários que ele escreveu durante toda essa jornada. Então, cartas, livros com anotações, sublinhados e pistas, como se ele buscasse um significado na própria fuga. E assim, realmente, né, não tava bem na cabeça o menino. O Carrère, ele vai escrever enquanto desmorona, e o texto se quebra junto com ele. Foi o que eu comentei um pouquinho em relação à estrutura do livro. Então, em todos esses casos, a escrita não necessariamente é redentora. É instável, contraditória, mas, ainda assim, muito necessária. Todos esses envolvem a temática da identidade em ruínas. Então, no Caderno Proibido, a gente tem uma esposa e mãe muito dedicada, até perceber que ela se sente apagada. A voz dela, ela percebe que ela não vivia de fato a própria vida. O Solomon enfrenta a dissolução de si, vamos dizer assim, que é o que a depressão causa. O Philip brinca com a ideia de que nunca somos quem narramos ser. O maluquinho aventureiro aqui vai embora achando que ele de fato vai conseguir abandonar a identidade e ser um ninguém. E o Carrère, ele tá tentando. Ele tenta ser ali escritor, meditador, cidadão do mundo, viajando. Só que nada vai segurar de fato esse
eu fragmentado. Em todos esses casos também, a gente tem a lucidez como fonte de sofrimento. Uma lucidez que vai trazer clareza, mas que essa clareza não necessariamente vem junto com as ferramentas para lidar com isso tudo. Então aqui no Caderno Proibido, a narradora vai se sentir mal por perceber que a vida dela passou e ela não fez exatamente o que ela queria, só que ela nem sabia o que ela queria, e se sente mais mal ainda por desejar mais. E na voz dela, quando ela começa a pensar e escrever, ela descobre que ela não é dona da vida dela. Solomon vai, de fato, entender o que se passa com ele, entender a depressão, mas conclui que isso só não basta, isso não vai salvar ele. O Philip, ele sabe o esquema do jogo, mas tá preso nele. Ele não consegue escrever sem sentir que ele tá vivendo uma ficção, sabe? E sem editar a escrita para que ela mesma não seja uma ficção. O Chris aparentemente entende tanto o mundo que quer fugir dele, e o Carrer expõe tudo e ainda assim afunda. A Rosa Monteiro, aqui no Perigo de Estar Lúcida, ela coloca a lucidez como uma dádiva perigosa, como um presente das fadas. Tem o seu bônus e tem o seu preço. Então, sim, é um perigo estar lúcida, porque a lucidez pode machucar e ela por si só não salva a gente de nada. Mas também a nossa fonte de consciência é o que garante que a gente não vai viver como zumbi, ou como disse o Clóvis de Barros naquele vídeo icônico dele, que pra ler você tem que ter culhão, que ele diz que senão o vento venta, o sapo sapeia, a maré mareia e a gente vive só vivendo. E aí todos esses livros que eu mostrei, eles narram cada um a sua forma, uma espécie de colapso, que vem justamente por sentir demais, enxergar demais, pensar demais. No Caderno Proibido, a lucidez, ela vem de forma tardia, com todas as suas consequências, né? Porque é só depois que ela já tá, assim, com os filhos crescidos, com muitos anos de casamento, que a ficha dela cai e ela deixa de viver anestesiada, ou seja, o oposto da lucidez. A lucidez aqui vai corroer a imagem que ela tinha dela mesma e, psicologicamente falando, isso é um baque, assim, sem precedentes. Aqui a lucidez é uma transgressão tanto silenciosa, porque nesse contexto, que eu tinha esquecido de falar, mas ele também é no século XX, pelo contexto histórico, pela situação de vida dela, ela não podia se expressar de fato, ela não podia tomar todas as decisões para viver a vida que ela queria. Então ela escreve. Só que a lucidez aqui não vai ser exatamente libertadora, que é o que ela precisava. E eu não posso falar por quê, porque senão vocês vão brigar comigo que é spoiler, tá? Então eu vou ficar quietinha aqui. No vídeo que a gente conversar sobre ele, eu falo os spoilers à vontade, com um aviso antes, claro. Demora do Meio-Dia, a lucidez é uma cartografia do abismo. E nomeia o que é incômodo, o que é tabu, o que as pessoas evitam, o que as pessoas, tanto que tem depressão, quanto que as pessoas que não têm depressão, porque afinal de contas é incômodo falar sobre isso. Pra quem tem, pode ser um tanto vergonhoso, pra quem não tem, ou mesmo pra quem tem também, não quer ouvir sobre a dificuldade do outro. Se a gente fala um pouco mais sobre isso, incomoda, né? Então ele nomeia em várias instâncias, como experiência física, emocional, histórica, consegue ver a dor em todas as suas camadas, com esse perigo de ser devorado por ela. A lucidez aqui, apesar do potencial da dor, vai ser uma forma de tentativa de sobrevivência. Isso de fato acontece. Nos fatos, a lucidez é uma metanarrativa da mentira. Ele escreve a autobiografia e joga a responsabilidade na mão do leitor. E mais do que isso, entrega para um dos personagens que ele criou criticar. Ele oferece esse livro para um dos narradores, para um dos personagens que ele criou. No final, esse personagem responde ele de volta. Então, ele mesmo sabe que tá manipulando a gente que está lendo, e a gente também sabe porque a gente tem acesso à informação que esse personagem que é citado como pessoa é um personagem. O negócio dele é uma lucidez cínica. Eu diria que é uma consciência que a ficção sustenta o eu dele. E ele vai fazer o quê? Derrubei tudo. Ele vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele fala, é isso mesmo. Qual que é o limite do eu que eu sou e do eu que eu construí? Não sei, não tenho o que fazer, já tô velho. Ele dá uma de Gabriela, entendeu? Nasci assim, vou morrer assim. Essa aqui pra mim é a lucidez mais complexa, controversa talvez. Porque pra ele ela só pode existir na solidão radical.
e o preço disso foi a morte. Dá pra dizer que ele fez o extremo oposto que o Andrew Solomon fez. E o que torna mais interessante ainda essa comparação é que, diferente de quase todos os outros livros, além desse aqui, estamos falando de duas pessoas reais, não estamos falando de personagens. Por último, mas não menos importante, aqui a gente tem a lucidez como uma armadilha narrativa, pelo seguinte motivo. Ele tenta escrever sobre o equilíbrio, afinal de contas, o que é mais equilibrado, o que é mais controlado do que a meditação. Opa! Ai, aquela queridíssima que me xingou, acabou comigo porque o livro tava ao contrário. Um beijo pra você, querida. Te dedico. Absurdo, a falta de cuidado, né? Eu faço o roteiro da melhor maneira possível, mas se o livro aparece assim, ó... Então ele começa com a ingenuidade de que talvez a lucidez daria equilíbrio e, mais do que isso, controle pra ele. Mas ele conclui a duras penas de que ele não tem o controle. Então a lucidez vai ser insuportável porque, nesse contexto, no contexto pessoal do Carrère, ela não é estável. Eu gostei muito de fazer esse formato e eu espero que vocês tenham gostado também. Um beijo e até o próximo vídeo.